Olá, 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 terceiros anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Inara e agora nós teremos mais uma aula de história. Vamos lá? Pessoal, na nossa aula de hoje nós falaremos sobre a cafeicultura e a formação da população. Nós vamos entender um pouco mais sobre como a plantação, o cultivo e a venda do café influenciou na formação da população brasileira. O café começou a ser produzido aqui no Brasil no ano de 1830 e inicialmente ele foi produzido apenas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O objetivo era plantar café e vender para outros países, principalmente para os Estados Unidos e para países europeus. Aqui ao lado eu trouxe para vocês um mapa chamado Vale do Rio Paraíba do Sul. E essa região que está em verde era a região onde mais havia plantação de café. Nós podemos perceber que está entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Como o café começou a ser vendido muito em grandes quantidades, também teve a criação de ferrovias. Aqui nesse mapa nós também podemos perceber o trajeto das ferrovias que facilitavam o transporte do café. Mas, como eu disse, aumentou muito a produção de café, então ele não se restringiu apenas ao estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Minas Gerais, Espírito Santo e até mesmo o Paraná passaram a produzir o café. Como a produção do café aumentou muito e ele foi considerado até o ouro negro, de tão valioso que ele era e do tanto de lucro que as pessoas tinham, foram necessários que novos trabalhadores viessem trabalhar no Brasil. E por que novos trabalhadores? Porque aqui também estava sendo proibido o tráfico de escravizados. Então, o governo, junto dos fazendeiros, passaram a incentivar a vinda de novas pessoas dos outros países para cá. Mas é claro que isso não foi um processo rápido. Na região do Nordeste, a produção de açúcar estava diminuindo. Então, o que os fazendeiros aqui da região Sul e Sudeste faziam? Eles buscavam esses ex-escravizados para trabalharem aqui nas plantações de café por um custo muito baixo. Certo, mas e sobre os imigrantes, prof? Que o governo e os fazendeiros incentivavam a vinda para cá. Quem eram eles e de onde eles vinham? Eles eram trabalhadores livres e eles vinham principalmente da Europa e da Ásia. Eles trabalhavam aqui, recebiam por isso, mas era um salário muito baixo e eles trabalhavam muito, muito, muito. E foi por volta de 1880 que os imigrantes começaram a chegar no Brasil. Eu trouxe aqui ao lado uma fotografia deste período e mostra como as embarcações vinham cheias de imigrantes. Inclusive, eu até proponho que vocês conversem com os pais, com os avós, quem tiver a possibilidade, de perguntar quando que a família de vocês veio para o Brasil? Como que eles vieram? Quais atividades os familiares de vocês, os bisavós, realizavam aqui? Para que nós possamos saber de onde vem a nossa história. A maioria de nós é descendentes de italianos, espanhóis, portugueses, e a maioria dos nossos antepassados vieram para cá nessas embarcações e trabalhavam nas lavouras, nas plantações de café. Então, é um processo bem interessante de conhecermos a nossa própria história também. E quais eram as condições de vida e de trabalho desses imigrantes? Será que eles viviam num conforto ou será que era uma vida mais difícil? Os imigrantes trabalhavam muito, muito e eles não tinham uma recompensa salarial à altura do trabalho que eles desempenhavam. Eles recebiam salários baixos, tinham os pagamentos atrasados e tinham condições ruins de moradia. Nem sempre eles tinham acesso à saúde, à educação. E os libertos? Como era a vida das pessoas que trabalhavam como escravas? E após 1888, com o fim do regime escravocrata, não eram mais escravizados.
Muitos foram para as cidades à procura de trabalho, mas também às vezes não conseguiam trabalho, então eles trabalhavam de maneira informal. Faziam serviços domésticos, faziam transportes de carga e iam levando uma vida com uma condição financeira bem precária, uma condição financeira bem difícil. Aqui eu trouxe uma fotografia para vocês que é de 1910 e mostra duas pessoas negras que possivelmente eram ex-escravizadas. Essa foto foi tirada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nós podemos observar que elas estão vivendo numa condição bem precária, numa condição bem pobre, bem difícil, porque mesmo que eles não fossem mais escravos, a vida não necessariamente se tornou mais fácil. A vida continuou difícil porque eles deixaram de ser escravos, mas eles não tiveram outras oportunidades de trabalho. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, que vocês tenham achado interessante também. Realizem as atividades propostas no livro didático, realizem o questionário da plataforma e depois nós conversaremos sobre isso na nossa aula no Zoom. Beijinhos, tchau, tchau!